Olá, pessoal! Chegamos à quarta temporada do programa Teses e Ideias, da TV Lepet, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação, da Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou a professora Egle Vansler e nesta temporada conduzirei o programa a partir de então. Eu sou uma pessoa de pele morena clara, bronzeada, cabelos brancos, olhos claros, estou vestido com uma camiseta preta e por cima da minha camiseta eu uso um casaco de preto com estampas verdes. Para a nossa conversa de hoje, a gente trouxe aqui o professor Doutor Marcos Roberto dos Santos, ele que é professor de Libra, do curso de Letras e também praticamente de toda a Universidade do Estado do Amazonas, doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Letras e Artes pela UEA, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Afirmativo e em tradução e interpretação de Libras pela Unirondon. Ele é líder do grupo de estudos e pesquisas em línguas de sinais na Amazônia e coordena as políticas para a pessoa surda da Universidade do Estado do Amazonas. O professor Marcos, em 2023, defendeu a tese intitulada O Povo da Água, a emergência da língua mágua cambeba de sinais, um registro multimodal. E hoje vamos conversar sobre os caminhos navegados pelo professor em torno da construção de sua tese de doutoramento. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, professora Egle. É um prazer estar aqui compartilhando a minha pesquisa, como você falou, meus caminhos, os rios navegados. Então, é um prazer muito grande. Então, Marcos, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela tua tese, pela escrita dela. É uma escrita suave, uma escrita delicada, uma escrita por isso mesmo, intensa, onde a gente navega junto contigo pelos rios que tu atravessaste. Ela traz uma grande contribuição para a universidade, para a sociedade e, enfim, por onde você andou, pelos rios, pelos banzeiros, por onde você atracou, a gente percebe todo o teu sentimento em relação a esta tese. E hoje você está atracado aqui no Mirante, na beira do Rio Negro, e vamos conversar sobre isso, né? Quem é, no final das contas, quem é o povo Omágua Cambeba e por que esse povo te motivou a fazer essa pesquisa? Primeiramente, eu quero agradecer também pelo contexto, né? Então, eu utilizei muito as metáforas de água, de rios na minha tese. E hoje a gente está aqui, né? As margens do Rio Negro, é um prazer muito grande, né? Esse rio que traz a vida, né, para os amazônicos, para as pessoas amazônidas, né, para os amazonenses, para os manauaras. Então, é a nossa estrada, né? Nossa rua. Exatamente, a nossa rua. Então, obrigado por esse contexto todo. A minha pesquisa, né, se deu com o povo Omágua Cambeba de São Paulo de Olivença, né, que fica lá na região do Alto Solimões, na fronteira ali, na região da fronteira, né, com a Colômbia. E o povo Omágua Cambeba, né, é um povo que dominava aquela região. Então eles eram considerados povos evoluídos, porque eles faziam suas próprias roupas. Então eles usavam roupas de algodão que eles mesmos plantavam, teciam, né? Construíam suas próprias embarcações, seus próprios utensílios. E aí a história, né, dos Omágua Cambeba vem que eles são povos da água. Eles surgiram da água. Então, Omágua é justamente isso, né? Então, povo da água. Então, teve uma grande explosão de uma árvore, né? E aí teve uma chuva e essa chuva voltou
para essa árvore e a água que caía nela ia introduzindo no seu tronco como se fosse sangue, né? Como se fosse dando a vida, como se fosse a vida ali, a energia vital, né? E aí essa árvore se abriu e de dentro dela saíram os omáguas. Então essa é a história e por isso que a gente trabalha tanto com a metáfora de água, né? De rios. E eles dominavam toda a navegação da região. Então eram os únicos povos que tinham esse domínio. Então os Omagua-Cambeba, eles vêm desde o Peru, né, vai até perto do Médio Solimões, e eles dominavam todos os rios dessa área aqui. Então esse é o povo, né? E eles surgiram, a cidade de São Paulo de Olivença, ela cresceu ao entorno da comunidade, né, do Ariuazal, que era a maior comunidade cambeba, e o povo e essa comunidade, a cidade de São Paulo de Olivença, ela surgiu ali com a chegada dos espanhóis, dos portugueses, né? Então os colonizadores foram se instalando e a cidade foi crescendo, crescendo, crescendo e o território cambeba ficou dentro da cidade. Então hoje eles são considerados, né, povos indígenas urbanos, por isso, né? Então não foram eles que foram para a cidade que se instalou ao redor deles. E eles entram em disputa com a própria cidade por conta do território, né? Exatamente. Ali é um problema sério de disputas, né? E os eles... interesses econômicos que circula ali. Sim. E os interesses daquele povo. Exatamente, eles sofrem bastante, né? Então a gente tem lá uma grande líder, a Ironilde Omagua, né? Que ela tem uma luta muito grande de resistência, né? Luta por conquista de territórios, por uma educação bilíngue que valorize a cultura, a língua Omagua, né? Então eu utilizo muito o termo, né? A Omagua-Cambeba, porque Cambeba é o nome dado pelos colonizadores, por causa de um ritual, né, que esse povo tinha, que era o Cangapéua, que amassava o crânio dos recém-nascidos. Então o ritual Cangapéua, desse nome originou Cambeba, e foi registrado na FUNAI, assim como a maioria dos povos indígenas, né? Mas o nome originário é Omagua, né, que significa o povo da água. E aí eu utilizo Omagua-Cambeba por isso. E o que te motivou a partir disso a fazer essa tese? Então, eu sempre tive um interesse muito grande, né, pelos surdos que se comunicam de uma forma visual espacial, mas não utilizam a língua de sinais, né, a Libras, por exemplo, que é a língua de sinais compartilhada por todo o território, oficializada. E a gente tem muitas línguas de sinais no Brasil, né? Então, se a gente for parar para pensar que a gente tem, por exemplo, mais ou menos 180 línguas indígenas, quer dizer que a gente também tem mais ou menos 180 línguas indígenas de sinais. Além disso, nós temos também as línguas de sinais rurais, né, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, né? Então, ou seja, aqueles surdos que eles não compartilham, né, não são falantes de Libras, mas eles se comunicam por uma língua, né, que tem um canal de espaço visual. E aí, certa vez, eu fui ministrar uma disciplina no curso de Pedagogia Intercultural, ofertado pelo Parfor, né, da UEA, em São Paulo de Olivença. E quando eu cheguei lá, eu tive contato com o povo, fiz amizades, né, com indígenas, tanto Omagua como Ticunas, Cocama. E também a gente viu que tinha um campo de pesquisa lá, né, que era um ambiente favorável para a pesquisa de doutorados ser realizada. Tendo em vista que São Paulo de Olivença é a segunda maior cidade indígena do Amazonas, né, então é uma área muito importante, né, e muito politicamente importante, que tem muito campo de desenvolver, né, pesquisas. Na sua tese, um dos objetivos foi fazer o mapeamento, né, de alunos e alunas surdos e surdas desta etnia, né? Eu gostaria que tu falasse sobre quem é essa pessoa surda indígena e como a língua de sinais nesta comunidade é vivida e sentida, né, nas relações sociais desse povo. Se existe algum tipo de segregação, de exclusão, de algum tipo de...
violência com relação a ser surdo nesse Sim. contexto desta cultura. Uma vez que a gente tem aí, né, uma tradição ancestral desses povos que costumam, alguns povos, não todos, eliminar as suas crianças com deficiências, né? E queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre como é a presença de um indígena surdo nessas comunidades, como que eles se relacionam entre si. Sim, então, eu trabalhei especificamente com a comunidade Santa Terezinha, que é, como, né, como eles falam, a maior aldeia cambeba que começou, né, então, assim, que era a Cariazal, né, e aí depois ela virou bairro e virou o bairro Santa Terezinha, então a aldeia acabou virando bairro. Então eu trabalhei especificamente na cidade, né, com essa comunidade. E aí tive muita ajuda da Ironilde, né, que é a cacique de lá, desse povo, lá de São Paulo de Olivença. E ela me ajudou fornecendo os contatos, né, os registros dos indígenas que são registrados, associados, né, à OCAS, né, que é a Associação lá dos Indígenas Cambeba Paulibense, né, a OCAS, a Ocopan. Então, ela me ajudou a fazer esse mapeamento de quem eram essas pessoas. No início, a gente tinha 11 participantes da pesquisa, né, de acordo com o levantamento que a gente fez na Ocopan. E depois, eu entrei no doutorado em 2019, e aí em 2020 a gente já recebe uma rasteira, né, com a pandemia. Então, assim, o mundo passa por um processo de pandemia por Covid-19, né? A gente tem muitos desafios. Os indígenas lá de São Paulo de Oliveira sofreram muito com isso, né? Então, de 11 participantes, eu fiquei com 6 participantes. E Então, 5 morreram pela Covid. pela Covid-19, exatamente. Então, eu trabalharia com esses que sobraram, né, com os 6. E aí, quando a gente foi para campo, 2 era um casal de surdos que eles iam trabalhar, né, em outro lugar muito distante, né, eles estavam trabalhando no garimpo, essas coisas. Então, todas as vezes que eu fui para São Paulo de Olivença, eles nunca estavam. Né? Então, aí com os outros, tinha algumas crianças também que faziam, não estavam no nosso critério de inclusão, trabalhar com criança. Então, a gente trabalhou somente com adultos. Então, hoje eu trabalhei com duas pessoas adultas, né? Um senhor de 75 anos e uma menina de 20 e poucos anos, não lembro agora a idade dela. E aí, a língua de sinais, né, que foi um dos objetivos que a gente traz na tese, então eu trabalhei com uma triangulação teórica, né, então, tanto dos dados como metodológica, que era com análise de discurso crítica, com a teoria da multimodalidade e a teoria da ressemiotização. E um dos objetivos, né, tendo o olhar da análise discursiva, é de que forma que esses sinais que eles utilizam lá, essa língua de sinais, ela é fator, né, crucial para a mudança de práticas sociais. Né, mudança de práticas sociais excludentes para práticas sociais, né, mais inclusivas. Porque o que acontece? Essas pessoas, eles trabalham, né? Eles têm todas as atividades na comunidade, na sociedade. Inclusive, um deles é rezador. Né? Então, as pessoas vão lá, né? Estão doentes, vão lá para ele rezar e tal. Né? E fazer todo, né, o trabalho que eles têm lá. Ele é pescador, ele já foi caçador, já foi garimpeiro, já foi madeireiro. Né? Então, assim, ele sempre desenvolveu muitos trabalhos, muitos papéis sociais. Né? Então, o que proporciona a ele, né, o que faz com que ele se desenvolva, são os sinais. Né? Essa língua de sinais. Então, a gente sabe que a língua, ela carrega a nossa história, né? Ela faz com que a gente concretize, materialize, né? Signifique e ressignifique o mundo. Então, essa língua de sinais, ela também
tem esse papel para essas pessoas, né? Deles poderem materializar as ideias, as crenças, os valores, a significação, a ressignificação. O seu Marcílio, por exemplo, ele tem 5 filhos e ele criou os filhos sozinhos. Então, assim, como surdo, né? Então, indígena, né? Numa cidade do interior do Amazonas. Né? Então, graças ao papel também que a língua estabelece, né? E assim, ele é uma pessoa riquíssima linguisticamente. Então, a primeira entrevista que a gente fez, assim, eu já tinha muitos dados para trabalhar com ele, né? Para trabalhar na minha tese. E é lógico que o preconceito, né, ele vai existir muito, até que na tese o filho do seu Marcílio fala, né, que às vezes ele saía com o pai e as pessoas falavam, debochavam na rua, faziam gestos, né, obscenos, dizia que, nossa, como você tem um pai mudo, né? Então, assim, tinha essas coisas, mas ele fala também que o pai sempre foi muito querido. Ele sempre foi muito querido, ele conversava tudo dentro de casa. Então, assim, o filho, muitas vezes ele foi intérprete. Então, nas primeiras visitas, o filho era o intérprete da gente. Então, essa língua de sinais ela tem esse papel, né, de mudar práticas sociais. A outra participante também, né, a forma como ela se comunica em casa. E foi muito interessante porque as primeiras vezes que eu fui, ela sabia um pouquinho de sinais. Ela não tinha, de Libras, por exemplo. Ela sabia um pouquinho de sinais de Libras, porque ela teve contato com outras pessoas que falavam Libras. E só que era muito pouco, ela falava muito pelos sinais que ela utilizava em casa, com a família, que é, né, a língua de sinais indígena. E aí, das últimas vezes que eu fui, ela já sabia mais Libras. E aí, quando eu fazia um sinal que eu aprendi com ela, que ela fazia em casa, ela falava, não, esse está errado, o certo é esse, né? Então, um dos objetivos da minha tese também é esse olhar de valorizar a língua que eles utilizam lá, né, para ter uma preservação da cultura, da identidade e evitar que a Libra se torne aí uma língua de poder, uma língua de colonização, né, e que pode expurgar toda uma cultura que já tem lá. A gente vai dar um tempo aqui, nós vamos dar um tempo aqui e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa conversa.